Olá vocês que seguem e acompanham a programação da RTI TV. Está no ar o nosso Café com Ramon. E o tema de hoje, gente, é um tema que muita gente pediu nas redes sociais para a gente falar sobre isso, que é juros abusivos. Você consumidor que sempre está comprando, você comerciante que também vende e não sabe o parâmetro correto de que cobrar os juros na mercadoria, seja no financiamento bancário, seja na compra de um veículo. Hoje decidimos tirar todas as dúvidas e saber um pouquinho como funciona esse mundo dos juros, porque muita gente se pega, né? Cartão de crédito, realmente o pessoal fala que o cartão de crédito não presta, mas na verdade é a gente que não sabe o jeito de controlar e às vezes também não sabemos de nossos direitos. Para falar um pouco sobre esse tema, eu vou estar com ela, que é advogada, formada pela Universidade Católica do Salvador, atua há 12 anos, isso mesmo, o nome dela é bem conhecido por Alagoinhas e região, porque ela é especialista em direito do consumidor. Hoje eu vou bater um papo com ela, doutora Catuxa Pacheco. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Ramon. Eu quero agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa de sempre estar tentando informar a população de temas atuais e tão importantes como é a questão dos juros bancários. Show de bola. Gente, vocês vão esperar só um minutinho que a gente vai ter um intervalinho bem rápido e a gente vai voltar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Atacadão Pinto, preço baixo todo dia. Atacadão Pinto, preço baixo garantido. Atacadão Pinto, preço baixo todo dia. Atacadão Pinto, preço baixo garantido. Dona de casa, pode chegar. Comerciante, é sua hora de lucrar. Atendimento e qualidade. Na região é o menor preço, ninguém bate. Atacadão Pinto, alto serviço. Qualidade lá em cima, precinho lá embaixo. Olá, meus amores, tudo bem? Sou eu mesmo, Kid Gordinho. Estou passando aqui para convidar você, telespectador, para assistir o nosso programa de segunda a sexta aqui na RTI TV, para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 15 horas, ao vivaço, show do Kid, entretenimento, entrevistas e muita fofoca no mundo dos artistas. Balança que é dois! A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Olá, sou Noêmia Alves, tenho um encontro marcado com você de 9 às 10h30 de segunda a sexta-feira com o programa De Mulher para Mulher, com entretenimento, informação e, como eu sempre digo, levante a cabeça, pra frente que se anda, vamos que vamos, estou aqui na RTI TV. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, eu sou o Rógenes Dias e temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na RTI TV com o programa Rota da Notícia, sempre ao meio-dia. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública e tem a sua participação. Eu espero por você. Estamos de volta com o nosso Café com Ramon. Você que está ligando agora, lembra de curtir essa live, lembra de compartilhar e lembra de seguir o nosso Instagram, @Café com Ramon Oficial. E você sabe também que você encontra a RTI TV no canal 24.3 da TV Interligada Litorânea. E você pode também seguir a gente no YouTube e no Facebook, RTI TV.
O tema de hoje é juros abusivos. Quem nunca se pegou preocupado, fazendo conta para poder ver se consegue pagar seu cartão de crédito, para poder não entrar no limite do cheque especial e não ficar pegado com essa situação de crédito, porque a administração financeira realmente é uma coisa muito complicada. Para descomplicar um pouco isso, eu estou com ela hoje, que é especialista em direito do consumidor. Doutora Catocha Pacheco, satisfação de te receber, doutora. Igualmente, Ramon. Me fala um pouquinho, doutora, a questão dos juros bancários, muitas vezes eles são abusivos. Como é que funciona isso? As pessoas, às vezes, não sabem bem como usar ou realmente eles são abusivos? Ramon, só a título de esclarecimento, juros, ele é um aluguel do dinheiro. Alguém empresta o dinheiro e cobra um aluguel por isso, pelo tempo que você vai ficar com aquele financeiro. E no Brasil, esse aluguel é absurdamente caro. As pessoas realmente não têm tanta educação financeira para usar. Mas isso não significa dizer que os juros sejam baratos no Brasil. Eu ouso dizer que o Brasil é um dos países com as maiores taxas de juros do mundo. Inclusive, investidores estrangeiros eles têm mais interesse em investir aqui no nosso país emergente, porque a rentabilidade financeira é muito maior do que em países civilizados como a Europa, como os Estados Unidos. Perfeito, perfeito. Mas vem cá, e se falando de loja, de comércio, que o povão, eu percebo que eles começam comprando nas lojas, né? Ele está ali jovem, faz a sua maioridade, às vezes até um pouco menor, ele faz um carnezinho e vai ficando às vezes um pouco refém. Existe um padrão das lojas ou cada uma às vezes trabalha de uma forma? Os juros no Brasil ele não há uma regulamentação, digamos. A taxa de juros para um financiamento de veículo, para imóvel, é X%, 15% ao ano. Não existe essa regulamentação, até porque o nosso país ele é um país neoliberal. Então, o Estado ele intervém de forma mínima na economia. O que o Estado faz, ele dá um norte, ele orienta. Até porque o próprio Congresso Nacional também não tem interesse em regulamentar. Por questões agora que não vamos entrar no mérito. Então, o que acontece? Os juros, eles acabam ficando absurdamente altos, inclusive pela baixa concorrência. A gente pode contar de dedos aqui a quantidade de instituições grandes financeiras que fornecem crédito à população. São pouquíssimos bancos. Então, não precisa ser nenhum expertise para definir de que, se não há concorrência, automaticamente a taxa é a lei da oferta e da procura. Então, a taxa de juros vai se tornar elevada. Então, realmente, a pessoa, às vezes, se torna refém por não saber direito como também conduzir, né? Porque eu percebo que as pessoas, às vezes, compram, doutora, mas não sabem bem como seriam essas taxas. Então, fica uma espécie de bola de neve, né, para quem faz esses créditos e não tem esse controle. Na maioria desses contratos de financiamento, de empréstimos, são contratos padrão. É o que a gente chama de contrato de adesão. Sim. Que é aquele contrato formulário, com letras minúsculas, já bem pré-elaborado. Então, você não tem condições de discutir. Entendeu? E aí, o que acontece? A população ela acaba se apegando ao que tem no mercado. E o que tem no mercado são elevadíssimas taxas de juros. Nas mais diversas modalidades, a gente toma o cartão de crédito, o limite do cheque especial, o financiamento de veículo e tantos outros. Já me falaram que esse limite do cheque especial realmente é uma bomba, né, doutora? Já vi matérias que mostram que, assim, às vezes é melhor você pegar uma linha de crédito diferente para você pagar esses juros, e mesmo com aqueles juros seria melhor. É verdade essa situação? É verdade. Toda modalidade de crédito de fácil acesso, eu digo de fácil acesso, é aquela modalidade de crédito desburocratizada. Ela tende a ser mais cara. O limite de cheque especial está à sua disposição, ali na sua conta corrente. Na maioria das vezes, as pessoas acham até que o dinheiro lhe pertence, e não lhe pertence. Então, por ser uma modalidade de crédito de fácil acesso, sem uma análise, sem uma garantia, ela tende a ser mais cara que as demais. E isso acaba endividando a população mesmo. Então, eu não aconselho a utilizar o cheque especial somente em último caso, em última hipótese. Se houver duas dívidas, uma, digamos, de financiamento imobiliário e a de cheque especial, é até melhor quitar do cheque especial, porque o juros é maior, e deixar a outra para uma posteridade. Porque, realmente, a taxa de juros do cheque especial é uma das maiores do país. Doutora, então a questão do funcionário público, pensionista, aposentado, eles têm um juros mais baixo justamente pela segurança que o banco vai ter? Em tese deveria, né? Porque se você é funcionário público e você gosta da estabilidade, o risco, que é o que a gente chama de spread bancário, né? O spread bancário é o valor do dinheiro, que é o risco que o banqueiro acha que vai ter emprestando aquele dinheiro. Se você é servidor público e gosta da estabilidade, qual é o risco dele não receber aquele dinheiro?
E por que ainda assim as taxas de juros são tão altas? Entendeu? Então a gente volta para aquela velha máxima da concorrência. Ainda assim as taxas de juros, mesmo para os empréstimos consignados, não são baixas, agora são menores do que outras modalidades de crédito. Perfeito. E um assunto que, quando eu falei que ia falar sobre esse tema, me pediram bastante que eu falasse, a questão das revisionais de veículos. Elas realmente funcionam, doutora? Me explique um pouquinho, que tem várias dúvidas sobre esse tema, mas me explique de modo geral, a princípio. Elas funcionam? Funcionam sim. Enquanto houver abusividade, qualquer contrato que o consumidor entender por ser abusivo, ele pode ser discutido na justiça, gente. Isso nunca vai acabar. Então, se você financiou um veículo e percebeu que aquela taxa de juros foi alta, porque a grande maioria é abusiva. Então, você pode invocar o judiciário, contratar um profissional habilitado da área e para constatar e verificar se realmente aquele contrato ele tem amparo legal ou se ele excedeu nos juros. Então, realmente, é algo que eu vejo que, tipo assim, quanto mais antigo o veículo, mais ele tem juros mais altos. Tem essa relação, porque, na verdade, os contratos de financiamento de veículo é o que a gente chama da alienação fiduciária, que é quando você dá o bem em garantia. Então, o banco empresta o dinheiro, ele aluga o dinheiro, e ao final, quando você quita aquelas determinadas prestações, você adquire a propriedade do bem. Até então, você fica com a posse. Se o veículo ele é depreciado financeiramente, a gente fala da tabela FIPE, então, automaticamente, os juros tendem a ser mais altos porque o risco do banco é maior. É maior, né? Eu vejo também uma lacuna que é o seguinte, doutora. Eu já vi bancos, não sei se eles são mais corretos com isso, mas eu já vi, tipo, o banco às vezes não financia diretamente com o banco. Você for na sua agência para financiar um veículo, eles dizem até 10 anos. Tipo, mais ou menos, às vezes, eles conseguem financiar. E você vai em uma loja e eles acabam que conseguem, através dos próprios bancos, financiarem. Eu não entendo por que essa diferença. Na verdade, é um jogo de estrutura interno, né, das lojas, que eles são vinculados aos bancos, então eles têm meios legais para poder atingir o objetivo. E a questão de busca e apreensão de veículos que estão em revisional, como é isso? É uma questão da pessoa não estar cumprindo com a parte dela, no caso, ou é o quê? Que dá essa margem, essa busca e apreensão? A busca e apreensão é uma modalidade legal, ela está amparada no Código Civil, e diz que, em caso de inadimplemento das prestações do financiamento, a financeira ela pode entrar com a ação e reaver o bem. No caso das revisionais, eu atuo com revisional há mais de 12 anos, não costuma ocorrer, porque eu tenho todo o cuidado em relação a isso. A gente, Ramon, costuma trabalhar lá, juridicamente, com a chamada taxa média de mercado. Então, se você me procura para verificar se aquele seu contrato de financiamento pode ser revisionado ou não, eu tenho cuidado de acionar a minha assessoria contábil e constatar através de uma planilha de cálculo se houve excesso. Eu sou muito ética em relação a isso. Na maioria das vezes há excesso e se houver, ele ingressa na relação revisional. Na relação revisional, eu solicito ao juiz uma liminar, que é uma decisão provisória, para que aquele veículo não seja apreendido e que o consumidor deposite judicialmente aquelas parcelas que nós consideramos legal, sem o excesso de juros abusivo. Regra geral, o juiz autoriza aqueles depósitos e, no caso lá do escritório, não costuma ocorrer busca e apreensão em revisionais. Porém, há casos e casos. O profissional tem que estar bastante atento e ter esse cuidado. Perfeito. E assim, se a parte, no caso do seu cliente, não estiver fazendo os depósitos, pode ocasionar, e isso pioraria a situação de existir a busca e apreensão, ou aconteceria o quê? A possibilidade é excelente pergunta. Porque o depósito judicial, ele é condição da decisão. O juiz, ele, inclusive, diz, autoriza a manutenção de posse do veículo condicionado ao depósito judicial mensal. Inclusive, quando não vai algum cliente com ideias de outros profissionais dizendo, doutora, mas fulano não deposita em juízo e o carro está aí. Eu não aconselho. Eu não aconselho porque, inclusive, a gente derruba a tese de que, se fizer revisional, não financia mais. Isso é utopia, pelo menos lá no escritório isso não acontece. Justamente porque eu cumpro exatamente o que a decisão judicial
determinam. Então, essa era uma dúvida que eu tinha, porque se tem esse mito, não sei se é mito ou verdade, a senhora vai me esclarecer, que em lojas e também nessa questão de financiamento, se você teve uma complicação naquele banco, você não financia ou não faz o empréstimo mais para aquele banco. Isso é permitido ou pode acontecer e a gente pode ingressar com alguma ação contra isso? Pode acontecer porque a possibilidade ela vai existir. Regra geral, o fato de você invocar o judiciário para ter o seu direito efetivado, isso não gera nenhuma retaliação por parte das instituições financeiras. Se isso vier a ocorrer, é outra ação contra o banco. Inclusive, nos pouquíssimos casos que eu tive lá no escritório, os clientes ganharam a título de danos morais valores bem superiores ao valor do veículo. Então, para o banco, não é, como é que eu posso dizer, não compensa ele praticar essa ilegalidade. Até porque, quando a gente entra com a ação revisional, o banco já sabe que ele abusou daquele contrato. E a grande maioria das pessoas não procuram justiça. Essa é a maior verdade. Então, os bancos continuam a descumprir. Teve um cliente que me perguntou, mas agora, com todas as ações revisionais, os bancos ainda assim continuam descumprindo, porque é interessante, é o que eu sempre digo, o crime compensa, o crime financeiro compensa. Porque a grande maioria das pessoas, elas pagam, elas desconhecem esse direito. A grande maioria dos municípios não tem um programa como o seu, informativo, que possa esclarecer, que possa divulgar os direitos. Então, as pessoas acabam, coitadas, pagando. Ficou refém desse sistema, né? Me diz uma coisa, então, se eu tenho um veículo, eu vi que meu juros estava abusivo, que de modo geral, boa parte deles são, e eu fiz uma ação revisional, mesmo que eu tenha outro veículo, e eu perceba que estão seguindo essa mesma linha de parâmetros abusivas, o correto é que eu novamente recorra? Você pode recorrer à justiça quantas vezes você se sentir lesado. Porque, na verdade, a ação judicial ela tem que ter também um caráter punitivo. Sim. Punitivo, para que o banco diga, olha, eu vou, da próxima vez, trabalhar correto com o consumidor para não ser punido pela justiça. Entendeu? Então, o Poder Judiciário ele trabalha com base na legalidade. Nós não invocamos ações revisionais com base em fantasias, mas com base em princípios constitucionais, na jurisprudência e em todos os códigos aí de acesso ao judiciário. É verdade. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que investir em educação, né, doutora? Porque quanto mais a pessoa está esclarecida, mais ela vê que se é direito meu, é dela também. E se buscar um êxito de suas conquistas, do que você almeja. Então, às vezes, as pessoas se veem perdidas por conta disso, por não saber que é seu direito. Eu vejo muito boato também, doutor, sobre isso. Eu vejo muita gente falar essa questão. Se você entrou com a revisional, mas nunca você financiou o veículo. Então, na verdade, é mito mesmo. É mito. Eu tenho vários exemplos. É como eu te falei, Ramon. O banco ele não deixa de receber. Na revisional, ele vai receber. O consumidor ele vai pagar. Mas vai pagar o que é previsto em lei. O valor legal, o valor justo. E vai tirar apenas o acesso. Mas pagar, ele vai pagar. Doutora, se falando em negativação de nome, é uma coisa também que a gente ouve muito falar, que é a questão, depois de 5 anos, meu nome está limpo. Aí eu vejo gente que às vezes sai comprando um bocado de coisa em lojas e às vezes eles pensam, eu vou ficar 5 anos sem comprar e depois meu nome está limpo que eu vou voltar a sujar de novo. Como é que funciona isso? Realmente existe essa possibilidade ou é uma linha que eu sei que não é uma linha correta, claro, mas quem faz isso realmente está coberto pela lei? O cadastro negativo ele existe há muito tempo. Ele, na verdade, ele tem legalidade. E, em caso de dívidas, realmente o consumidor ele fica 5 anos negativado. Mais tempo do que isso, ele não pode ficar, porque ele seria excessivamente penalizado. Após esse prazo, a dívida some, ele deixa de existir a dívida? Não. A dívida ali vai permanecer. Então, se você adquiriu um comércio local e não pagou, você não pode ficar, o lojista ele pode negativar durante 5 anos. Depois disso, sai automaticamente do sistema. Mas a dívida ela vai permanecer. Então, se você for naquela loja comprar novamente, ele tem todo o direito de lhe negar o crédito. E então, o lojista pode ver outros meios judiciais de rever o débito? Pode sim, tem várias ações regressivas para ver, inclusive após de 5 anos. Que inclusive é outra pergunta que eu tenho. A pessoa pode perder bens, tipo, o cara tem uma casa, uma fazenda, um veículo, por conta de dívidas? Ele pode perder, sim, qualquer bem, móvel ou imóvel, em relação por conta da dívida. Contanto que ele tenha dado aquele bem em garantia. É o que a gente chama da busca e apreensão.
Se você adquirir um empréstimo do veículo e você não pagou a prestação do veículo, você deu seu veículo em garantia, você vai perder o seu veículo. A mesma coisa é o financiamento imobiliário. Se você não pagar as prestações da casa, você vai perder aquele imóvel. Então, você pode perder os bens, contanto que você tenha dado aqueles bens em garantia. Existem outras ações, que são ações de cobrança, que a justiça também tem meios de se bloquear bens, mas aí é outra vertente, segue uma outra ordem de preferência. Primeiro, a justiça tem interesse em bloquear dinheiro, contas, para depois partir para outros bens, porque existem bens que são impenhoráveis constitucionalmente, né? Então, tem esse cuidado. Tem que ter esse cuidado, né? Perfeito. Então, outra questão também que até me perguntaram, uma pessoa pode ir presa por dívida? Não. No Brasil não existe prisão civil por dívida, exceto por pensão alimentícia, que sai da cadeia, e eu concordo plenamente. Mas outras dívidas, mesmo civis, não há essa possibilidade. Tem essa possibilidade, né? Você não pode pagar com a liberdade. Não pode. Inclusive, a questão de alimentos é só até a regularização. Né? São 30 dias no máximo, aí depois, se você paga, você obrigatoriamente tem que ir solto. Eu não sou um especialista em direito de família, mas a gente sabe que são 30 dias e após os 30 dias, obrigatoriamente, ele tem que ser liberado e isso também não impede dele ser preso novamente. Impede, né? Inclusive, em penhora de bens, se você só tem uma casa, não pode ser, né? O bem de família, ele é impenhorável pelo Código Civil. Realmente não pode, né? Então, a questão de veículos, então, é essa lacuna que as pessoas às vezes não entendem, né? Então, a questão do veículo, se também a pessoa tem um veículo, por exemplo, eu tenho um carro de 30 mil reais, o valor dele de mercado. Eu fiz um financiamento que ficou bem mais caro, claro, porque tem os juros, etc. Costuma dobrar. Isso, mas se você já pagou a maior parte do débito e o banco entrou com a busca e apreensão, e o tanto que você pagou, como é que faz? Se você perdesse seu veículo até então, em regra para o banco, se você já pagou 90% do valor do carro, você pode perder esse veículo mesmo assim? Pode, Ramon. Inclusive, é o que eu chamo das injustiças da lei. Às vezes a lei é legal, mas ela não é moral, né? Então, agora mesmo chegou um caso lá no escritório de um cliente, ele não fez revisional, e ele pagou, era um plano de 48 meses, ele pagou 42 meses de R$1.000, e restavam apenas 6 parcelas. Ele se desempregou, se apertou, e o banco, sorrateiramente, logo na segunda parcela, ingressou com ação judicial, e o veículo dele foi apreendido. Para o banco, é interessante essa fase, mas ele pagou 90% da dívida, porque esse veículo ele vai para leilão. Então, o banco ganha 2 vezes. O banco não perde nada para ninguém, não, gente. É por isso que não se pode ter pena de instituição financeira. Então, pode sim. Perfeito. Eu vou passar um vídeo agora para a gente ter uma noção mais ou menos de como funciona um pouquinho dessa questão de juros abusivos. Vamos dar uma olhadinha, gente? Roda lá, produção. Para muitas pessoas, adquirir um veículo é um dos maiores sonhos de sua vida. Mas o que muitas pessoas não se atentam é sobre as condições de financiamentos na hora de comprar seu veículo. Por isso que estamos aqui com Sandro Gregório, do Procon, que vai nos explicar como proceder no caso de você se sentir lesado na compra de um veículo financiado. Sandro, como que a gente pode proceder numa situação como essa? Bom, Márcio, é o seguinte, a primeira coisa que o consumidor deve estar atento é o seguinte, é fazer o consumo de forma consciente. O que significa dizer o seguinte, se você vai adquirir um veículo, você tem que verificar primeiro a sua capacidade de endividamento e qual a necessidade de fazer essa dívida e para que você vai utilizar esse veículo. Se é uma coisa emergencial, necessária, né? Aí, a partir desse momento, você faz o contrato e faz o financiamento. O que nós temos percebido é o seguinte, na hora que o consumidor faz a relação de consumo, na hora de assinar o contrato, nem sempre ele pega uma via desse contrato. É um direito dele, é uma relação de consumo bilateral. Então, os dois, ele deve exigir naquele momento que ele imprima uma via para ele depois questionar, se for necessário questionar esse contrato, tanto na Justiça bem como no Procon, ele já tem essa via. Então, nós temos atendido vários consumidores que não solicitam isso na hora da formação da relação de consumo, e aí tem que pedir aqui, viu, o Procon acaba atrasando, né, aqueles objetivos que ele tem de emitir esse documento. Então, o consumidor deve estar sempre atento e seguir essas orientações, que com certeza vai ser uma relação de consumo mais segura. No caso de taxas cobradas indevidamente, a gente sabe que no momento da compra a gente está motivado pela emoção.
e não verifica determinadas cláusulas, e em alguns casos acabam sendo cobradas taxas indevidas. Como proceder nessa situação? Bom, os bancos geralmente têm um hábito de cobrar aquela taxa de cadastro. Aquilo é irregular, vez que ele está chamando o consumidor, né? Ele já está tendo um lucro com aquele financiamento com recebimento de juros, então ele não deve passar esse ônus para o consumidor. O consumidor, a hora que ter essa via do contrato, vai aparecer ele aí, aquela taxa, né? Que é aquele TAC, que ele faz uma análise de cadastro do consumidor e cobra por essa taxa. Então, o consumidor deve trazer no PROCON ou mesmo na Justiça, no Juizado Especial de Pequenas Causas, e entrar com um processo para requerer a devolução desse valor, que é irregular, né? Por óbvio que o banco, o mínimo que ele tem que fazer é analisar o cliente antes de aceitá-lo como cliente, e não deve custar cobrar dele essas despesas relativas a esse cadastro que ele faz. Em relação a comissões que são repassadas para garagens e outras empresas com veículos, ela é permitida ou não? Na verdade é o seguinte, todas as comissões, essas questões, o consumidor deve estar sempre atento e todas as informações inerentes a isso. Nós tínhamos aí no passado uma variação de tabelas que ia de 1 até 10, né? Então o consumidor não tinha conhecimento daquilo, então de acordo com a cara do freguês, às vezes era cobrado uma determinada taxa mais alta de um consumidor ou de outro. Se o consumidor fazendo prova dessa situação, ele pode também pleitear a devolução desse valor em dobro, que é uma cobrança indevida. O consumidor não deve pagar a comissão de garagem. A garagem tem o lucro com a venda do veículo, né? A comissão que tradicionalmente ele já recebe, que é sobre o preço, e o banco tem que lucrar sim com os juros, que é relativo ao financiamento. Qualquer outra coisa diferente disso é ilegal e o consumidor deve buscar os seus direitos e buscar o ressarcimento disso. De qualquer forma, a precaução é sempre o melhor remédio. Ser cuidadoso, analisar bem antes de fazer, para que não tenha prejuízo. Sem dúvida. Aquele contrato que se forma é conhecido como um termo de adesão. Enfim, o consumidor não tem a opção de discutir as cláusulas daquele contrato. Só que sempre com o contrato em mãos, ele pode colocar isso sob o crivo da justiça e buscar uma anulação de alguma ou outra cláusula que está lhe causando dano ou que onerou, né, sobremaneira o contrato. Então o consumidor deve ficar atento, exercer os seus direitos, só dessa forma ele vai corrigir o mercado. Show de bola, tá vendo, gente? Dá para entender um pouquinho aí que às vezes você que está comprando um veículo, você se empolga tanto com aquele carro que você queria. O jovem que nunca teve um veículo fica sonhando porque ali foi a solução dos seus problemas, mas é bom que você sente direitinho, veja as parcelas, veja se você consegue honrar. E também tem um apoio jurídico, né? Eu acho que um apoio jurídico e contábil é sempre importante para poder fazer aquele cálculo mesmo, né? Para poder a gente ter noção. Gente, a gente vai dar um intervalo comercial rapidinho e a gente volta tirando mais e mais dúvidas de vocês sobre juros abusivos. O que falta para você fazer parte da família Setas e dar o up que o seu currículo precisa? É promoção? Então chegou a oportunidade que faltava para você fazer parte da melhor escola técnica de Alagoinhas e região, com a promoção #180. Exatamente, todas as mensalidades e matrículas por apenas R$180. Para mais informações, é só ligar para o telefone 7599 16 2015, exatamente 7599 16 2015, ou acesse o nosso Facebook do Setas. Vem pro Setas você também. Hoje o Tenóbio está aqui para apresentar a RTI TV, uma empresa do Grupo Interligado de Comunicação. Vem conferir com o Tenóbio, seus sapecas! A RTI TV é uma empresa comprometida com você. O nosso objetivo é levar aos nossos telespectadores e internautas conteúdo com qualidade e credibilidade. Estamos no canal 24.3 da TV Litorânea, no nosso site rti.tv.br, no nosso aplicativo RTI TV, que você encontra na Play Store, e no Facebook, na página da RTI TV. Nos acompanhe e venha fazer parte dessa turma, seu sapeca!
Sou eu mesmo, Kid Gordinho. Estou passando aqui para convidar você, telespectador, para assistir o nosso programa de segunda a sexta aqui na RTI TV, para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 15 horas, ao vivaço, show do Kid, entretenimento, entrevistas e muita fofoca no mundo dos artistas. Balança que é dois! A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Olá, sou Noêmia Alves. Tenho um encontro marcado com você de 9 às 10h30, de segunda a sexta-feira, com o programa de Mulher para Mulher, com entretenimento, informação e, como eu sempre digo, levante a cabeça, pra frente é que se anda, vamos que vamos. Estou aqui na RTI TV. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, eu sou o Rógenes Dias e temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na RTI TV com o programa Rota da Notícia, sempre ao meio-dia. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública e tem a sua participação. Eu espero por você. RTI, uma emissora do Grupo Interligado de Comunicação. Canal 24.3 HD, através da Litorânea TV a cabo. RTI, a nossa imagem é você quem faz. Estamos de volta com o nosso programa com um tema interessantíssimo que é juros abusivos. Você que não está controlando o seu cartão de crédito, você que não sabe como lidar com esses bancos que cobram às vezes taxas muito altas, tanto em veículo, como em empréstimo, como em consignações. Hoje você está tendo a oportunidade de sentar com ela, que é expert sobre o assunto, a doutora Catuxa Pacheco, que é especialista em direito do consumidor e está tirando as dúvidas de quem está entrando agora também, porque a galera perguntou na internet. E eu estou trazendo agora a nossa digital influencer número 1, Lisiane Silva, que está trazendo o que a galera perguntou, o que a galera quer saber sobre esse assunto. Fala, Lizy. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ramon. Boa noite, doutora. Boa noite, Lizy. É um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer ter vocês aqui nos acompanhando. Muito obrigada pela presença de vocês aí de casa. É muito importante. Obrigada por estar sempre mandando perguntas para a gente, dicas de pautas. Eu recebo ligações diárias, recebendo dicas de pautas, e isso é muito importante. Continue compartilhando, curtindo e comentando a nossa live, que não deixa de ser importante, não é mesmo, Ramon? Sim. E outra coisa, não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, @cafécomRamonOficial. Ramon trouxe algumas perguntinhas dos internautas. Vamos lá? Vamos sim. A primeira. Sujei meu nome em um banco e paguei a dívida. Ainda consigo fazer o financiamento no mesmo? Isso é o seguinte, o banco ele tem um capital e ele tem a liberalidade de fazer a análise daquele cadastro. Então, ele não tem por obrigação de conceder o seu cadastro pelo simples fato de você ter pago a dívida. Então, a depender da análise, o banco ele pode ou não emprestar o crédito. O que ele não deve fazer e não pode fazer nunca é negativar aquele consumidor pelo período superior ao permissivo legal, que são de 5 anos. Então, passou esse prazo, o CPF volta a ficar limpo, e aí ele faz a análise e cabe ao banco dizer se aprova ou não o crédito. Perfeito. Algum banco pode descontar de uma conta salário algum débito meu? Bom, as contas salários elas são impenhoráveis, isso é constitucional, a regra é constitucional. Existem algumas ações legais, salvo engano, a questão de pensão alimentícia, mas conta salário e conta poupança, até 40 salários mínimos, elas são impenhoráveis.
Vamos para a terceira. Porque o salário, ratificando aqui, ele tem natureza alimentar. Então, em tese, ele não pode ser penhorado. Pronto, obrigada, doutora. Vamos lá para a terceira. Se eu emprestar dinheiro, mesmo com juros baixos, é considerado agiotagem? Olha, essa questão de agiotagem, eu vou lhe dizer que o sistema, ele trabalha para cartelizar o crédito. Então, o Banco Central, ele regulamenta as instituições que podem emprestar. E são poucas as instituições e elas costumam emprestar com elevadíssimas taxas de juros. Muitas das vezes, o consumidor, ele quer fugir daquela única rota que ele tem, né, de crédito. Então, assim, a gente sempre vê o que a gente chama de bolo, né? É muito costume aqui na nossa região. As pessoas se reúnem e fazem os empréstimos mutuais mesmo entre os consumidores. Mas legalidade mesmo para emprestar, só quem tem a instituição financeira. Agora, eu entendo, esse é o meu entendimento, que se a pessoa física emprestou ao outro uma taxa inferior à aplicada pelo banco, eu não vejo como agiotagem. Eu não vejo. A agiotagem que está fazendo é o banco, que está cobrando a mais. Entendi. Então, doutora, essas foram as nossas perguntas. Muito obrigada. E fica a dica aí para vocês que mandaram as perguntas para a gente e tá aí respondidas. E continuem mandando suas perguntas, suas dúvidas. Isso é muito importante para a gente. Então é isso, Ramon. Vamos lá, doutora. Eu quero que você dê dicas sobre a questão do cartão de crédito. Como lidar com ele? Eu soube que mudou alguma coisa na questão daquele pagamento mínimo. Então, ainda se pode fazer aquele pagamento mínimo e no outro mês você dá continuidade pagando a diferença do que você pagou? Mudou alguma coisa? Como é que está isso, doutor? Mudou, Ramon, porque era o vilão, né? Na verdade, era o campeão de endividamento da população. Era o cartão de crédito. Agora, efetivamente, eu não vi muita diferença. O que acontece agora é o seguinte. Se você tem uma dívida de R$1.000 no cartão de crédito e você deposita apenas R$900, você vai ficar com um saldo devedor de R$100, correto? Anteriormente ao decreto, você poderia continuar pagando o mínimo. Então, esse 100 iria para 200, você ia pagar mais 100. Agora não. O que ficou de diferença não paga, ele é automaticamente parcelado. Só que esse parcelamento é feito como? Sem juros? Não. Esses R$100, digamos, ele vai para 8 vezes de R$100. Então, ele vai para R$800. Então, a dica utiliza, gente, o cartão de crédito de forma consciente. Porque o cartãozinho é aquele dinheiro virtual, né? A gente passa, não vê. É tão gostoso quando a gente passa, né? E compra e tal. Mas no final do mês ele aparece como um vilão e de cara feia. Então, evita os juros do cartão de crédito e também do cheque especial. Então, a ideia mesmo, doutor, é ter um autocontrole, né? A pessoa ter uma anotação do que você pode gastar. Às vezes eu sei que a gente passa, né? Às vezes a gente pensa que pode, às vezes não pode. Mas eu acho que tem que ter aquele método que, de certa forma, pensam que é antigo, mas pegar uma agendia e sair anotando o quanto você já gastou e você saber o quanto você ainda pode gastar. Então, você dona de casa, você menina jovem, você jovem que está ali sem saber como utilizar o cartão de crédito, tem gente que fala que cartão de crédito não presta. Eu acho que presta, ele ajuda a uma linha de crédito. Às vezes você não pode, por estar começando a sua vida, começando a sua carreira, você não tem condições financeiras de comprar talvez um sapato, um fardamento, à vista, um material escolar talvez, e você tem uma linha de crédito que você, sabendo utilizar de forma ordenada, eu utilizo cartão de crédito há anos e sei que se você tiver um autocontrole, você consegue sim ter êxito com isso. Doutora, é verdade que cheque é promessa de pagamento à vista? Não, cheque é uma ordem de pagamento à vista. Agora, por uma questão de prática mesmo, ele passou a ser a prazo. Então, você pode ordenar um pagamento para prazo, mas ele é uma ordem de pagamento à vista. Porque já me disseram que se a pessoa que recebeu o cheque ela tiver uma má fé e ela botar o cheque, ter no saldo, o banco paga, é isso mesmo? Paga porque é uma ordem de pagamento à vista. Então, a coisa é tipo informal, né? As pessoas acostumaram a fazer isso. A informalidade acabou criando uma prática comercial. Perfeito. Mas o banco ele tem ordem para ser pago. Tem ordem de pagamento à vista. Perfeito. Doutora, você que trabalha na questão de consumidor direto, me explique como funciona o PROCON. Até quando a pessoa pode recorrer ao PROCON? Se é uma coisa simples, ele acaba que vai a uma discussão numa loja com um gerente e acaba que ele não foi atendido da forma correta, ele pode procurar o PROCON? Quando a gente pode procurar o PROCON? Ramon, o PROCON ele é uma ferramenta muito boa para o consumidor.
ele é um órgão administrativo, né, de direito do consumidor, e ele intermedia os litígios de forma administrativa, para não sobrecarregar o judiciário, porque o custo das ações, das demandas judiciais é elevado para o Estado. Só que nem todos os municípios eles têm PROCON. Aqui, por exemplo, não foi implantado o PROCON ainda. Então, acabam que as pessoas elas recorrem diretamente à via judiciária. Eu costumo aconselhar aos meus clientes, consumidores, que sempre procure a via administrativa, está com débito no banco, vá para o gerente, tenta resolver, vê se consegue reduzir. E, em último recurso, não conseguindo, procurar a via judiciária. Perfeito. Então, na verdade, eu vejo que pessoas, às vezes, doutora, se veem reféns por não ter informação, né? Eu acho que as pessoas se confiam muito em boato, como a gente falou anteriormente, no bloco passado, da questão da revisional. Você está pedindo que seja revisado com juros abusivos. Então, não tem erro nisso. Não, você está pleiteando um direito que é seu, e quem está lidando não sou eu como advogado, porque o advogado ele só requer, é a justiça, é o juiz, ele que está determinando. E voltando àquela vertente também que você falou da educação financeira, eu vejo que a gente dá tantas matérias, né, que a gente não vê ao longo da vida, ao longo do ensino fundamental e médio, e eu sinto falta da educação financeira. Aí você não tem educação financeira nas escolas, e quando você completa o ensino médio, completa 18 anos, eu mesmo lembro que quando eu entrei na faculdade com 16 anos, o Banco do Brasil me deu um cartão de crédito. Uma menina de 16 anos, um cartão de crédito, entendeu? Então, assim, é muito complicado você lidar com o dinheiro quando você não tem essa educação. Se você vem com a educação doméstica, a coisa já facilita, mas a maioria das vezes não, as famílias elas são endividadas. Então, isso acaba sobrecarregando aí a população. E nós somos carentes disso, né? A gente sempre fala aqui sobre a educação, né, Ramon? Que é a base para tudo. E se nós tivéssemos uma educação sobre... Se nas escolas tivéssemos uma matéria sobre economia, imagine como as crianças já iriam crescer com um pensamento diferente, né? Mesmo saber controlar, ter um planejamento com o seu dinheiro, por mínimo que seja, porque quando somos jovens não temos muito, mas aí já sabe controlar, não é mesmo? Existe um ditado que fala, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância, então tudo passa pela educação. Doutora, me tire mais uma dúvida. A questão, a gente ouve falar um pouco sobre isso, mas as pessoas não sabem na prática como funciona. Eu tenho uma dívida, eu não consigo pagar, eu não tenho bens, etc. É verdade que nossos pais podem pagar essa dívida? Seria só a questão de pensão ou seria em outras áreas também? Teria essa possibilidade de meu pai ou minha mãe pagar um débito que seria meu? Ramon, a dívida ela é personalizada. A regra geral, ela não pode ser terceirizada. Agora, você em vida, você responde pelos seus atos, porque você tem a personalidade jurídica. Então, você responde pelos seus créditos e pelos seus débitos. E em morte, aí a coisa já muda de figura. Então, quando a gente morre, a gente perde aquela personalidade jurídica e a gente passa a ser chamado que a gente chama de espólio, que são aquelas pessoas, os nossos herdeiros, que respondem pelas nossas dívidas. A questão da pensão alimentícia, como ela tem uma natureza muito peculiar, então ela foge a todas essas regras, aí já invade o patrimônio de avô, de tio, de parente, né? Que envolve menor, uma série de coisas. Mas, regra geral, não. Cada um responde pelos seus atos. Perfeito. E se falar um pouco em direito do consumidor, me diga aí, pela sua prática de anos, além da parte de veículos, o que é que mais se procura? O carro-chefe de lá do escritório, na verdade, porque eu acabei... como é que eu posso dizer, peneirando, revisão de veículo, porque a demanda é grande e eu não consigo dar conta de tudo. Agora, acontece muito lá de revisão de empréstimos de cartão de crédito, porque, na verdade, o cartão de crédito ele não tem os juros embutidos, como é o financiamento do veículo, né? E o financiamento do veículo, ele divide o parcelamento e embute os juros. No cartão de crédito, o que sobrecarrega são os juros de mora, que é chamado juros do atraso, que é juros sobre juros, juros compostos. Então, ele também pode sim ser revisionado. A capitalização em determinados contratos ela é vedada pela justiça e aí ela pode ser revista também na justiça. Outra coisa, doutora, que já me falaram e eu tinha também essa dúvida. O cara compra um veículo em uma loja. Aí, no calor da emoção, ele se empolgou, ele saiu assinando tudo e não parou para ver com calma.
Depois que ele chegou em casa, tá tipo na mesma semana, no mesmo mês que ele comprou, que ele reviu tudo, tem a questão da revisional, mas ele pode trocar de instituição, tipo, ele pode dizer assim, não, eu fiz pelo banco A, mas eu estou vendo aqui que o banco B me deu uma taxa melhor, eu quero, tipo, cancelar esse contrato aqui e mudar, tipo, dentro de um mês, ele pode mudar para outra instituição financeira que dê uma melhor opção para ele, ou ele está preso a esse banco pelas 60 meses, etc., porque ele já assinou a canetada que ele deu, talvez. A gente só tem uma modalidade, pela pergunta que você está me fazendo, é o chamado direito de arrependimento. Sim. A gente só tem esse direito de arrependimento em determinadas modalidades. Compras virtuais. Eu não estou de cara a cara com você aqui, por telefone, alguém me ligou, me ofereceu um produto, eu tenho regra geral até 7 dias para poder ter o direito de arrependimento, para chegar depois em minha casa. No caso desses financiamentos, o contrato, nesse caso, faz lei entre as partes. Então, ele vai ficar vinculado àquele contrato. De certa forma, ele vai ter que honrar, ou então ele pedir a revisional ou pedir a revisional do valor. Então. Nesses contratos de operadoras, por exemplo, ela sempre, antes de tudo, ela sempre fala, você tem que usar até 12 meses. Se houver o arrependimento... Você diz de quê? De telefonia? Isso, operadora de telefonia. Se houver o arrependimento, eles cobram juros. Mas esse direito de arrependimento é justamente esse prazo estipulado. Se for um contrato virtual, 7 dias. Após isso, aí você vai ter que analisar uma outra situação. Se aquele contrato houve abusividade, se foi embutido numa vida casada, um seguro, entendeu? Mas o direito de arrependimento em si, ele tem casos específicos e contratos específicos. Entendi. Perfeito. Então, realmente, telefonia, eu vejo que eles abusam muito. São campeãs. Isso que eu lembrei assim na hora. Dizem Elas que o PROCON é estourado nisso, né? Telefonia Então, acaba, mas a demanda também é maior, né? Hoje em dia, 4 em cada 5 casas brasileiras elas têm internet. Então, como a demanda é maior, os conflitos também são maiores. Relembrando, doutor, o seu carro-chefe, para quem está ligando agora, eu tenho um veículo, comprei um veículo, o meu juro está muito alto, eu posso sim revisionar isso, pedir que seja entrada uma ação. É demorado esse trâmite? Não, o trâmite ele é rápido, principalmente porque agora as processos são digitais, então é uma coisa muito séria. O que às vezes eu vejo um cliente chegando lá, eu tenho clientes mais idosos que eles acham porque assinou ali, ele tem que honrar aquilo ali. Aí ele diz, mas doutora, eu estou fazendo, mas eu não acho justo, porque se eu assinei, eu tinha por obrigação de honrar. Só que, quando você assina aquele contrato, o banco ele não informa que aquela taxa de juros é abusiva. Olha, você está assinando aqui, mas você está pagando a mais, viu? Era para você pagar um juros de 1,5, você está pagando 2,5. Então, não há o que a gente chama de contrato de adesão, o contrato formulário, é aquele contrato que você não pode discutir. E você, consumidor, você é hipossuficiente, você é a parte vulnerável, você é a parte mais fraca da relação. O banco, os juros abusivos, ele encarece o crédito, ele ingessa o capital e ele enfraquece a economia. Então, cabe a nós coibir essas práticas abusivas para que o capital circule e as pessoas voltem a consumir. Gente, nessa última crise agora, de 2015 para cá, se você colocar, dar um Google nos bancos, só quem cresceu financeiramente foram os bancos. Lucros absurdos, exorbitantes. Da onde vem esse dinheiro? Cai do céu? Não. Vem do seu capital, do seu suor, do seu dinheiro. Então, financiou um veículo, adquiriu um empréstimo e percebeu que aquela taxa foi abusiva, procure seus direitos. Procure um profissional habilitado e ele vai lhe certificar e dizer se realmente aquele contrato foi ou não abusivo. Doutora, os valores, no caso da atuação de vocês como advogados, vocês têm um valor padrão ou isso depende do tipo de causa, do tipo de processo? Em relação aqui aos honorários? Aos honorários, porque às vezes a pessoa pode deixar de entrar, porque tem gente que pensa assim, é que nem o pessoal fala muito, é médico e advogado, tipo, eu vou me segurar porque vai ser caro, né? A pessoa já pensa que já vai ser caro, então às vezes ele pensa, deixa eu pagar aqui, porque se eu vou pagar já o advogado e vou ter que continuar pagando aquela dívida, então realmente é um mito isso? Depende, isso é relativo? Eu, na verdade, trabalho com a proporcionalidade, então assim, se eu vou dar um lucro ao cliente de R$20 mil, eu vou tirar R$20 mil daquele contrato, eu cobro ele 20%
que é o mínimo legal, entendeu? Então você vai colocar na conta e vai ver que realmente vale a pena. E se a gente parcela, divide, é bem tranquilo. Não, perfeito. Então, na verdade, mesmo você vai ter uma diminuição grande, você vai pagar um percentual do retorno maior. Isso. Me diz uma coisa, eu já vi matérias, eu ainda falei que sempre, a primeira advogado que eu sentava para entrevistar, eu vou perguntar um pouco para ele sobre isso. Existe um parâmetro, existe assim um percentual máximo que você pode cobrar de um advogado ou não? Porque eu vejo, às vezes, reclamações diversas sobre outras áreas, várias áreas. Ramon, é o que a gente fala da razoabilidade. Razoabilidade, né? Às vezes a coisa é legal, mas não é moral, né? Sim. Então, o nosso código de conduta, ele diz que você pode cobrar o mínimo de 20%. Às vezes a população diz, mas não é 20%, doutora. Então, digamos, eu trabalho muito com ações indenizatórias. O cliente vai lá, teve seu nome indevidamente negativado e eu cobro a ele um percentual, digamos, de 30%, 35% daquele valor. Sim. Que ele venha a receber. Eu não estou cobrando dele inicialmente. Sim. Então, eu vou assumir um risco de receber ou não a ação. Então, eu tenho essa liberdade de cobrar um percentual maior, porque o Código da OAB diz que eu posso cobrar o mínimo de 20%. Agora, é desrazoável que eu cobre 50%. Então, tudo é uma questão de razoabilidade. Então, na verdade, é uma espécie de análise do próprio profissional, né? Com base na ética, né? Na boa conduta. Como funciona, doutora, a OAB na fiscalização do trabalho dos advogados? Você vê como hoje o trabalho que a OAB vem fazendo, eles são efetivos? Como é que funciona um pouco? Ramon, a OAB ela vem combatendo muito. A gente escuta muito, tem muito advogado picareta, ladrão, mas existem maus profissionais em qualquer área, existem maus médicos, maus contadores. Então, assim, em qualquer área, não é a profissão que faz o profissional. O profissional já vem com seu caráter, com sua conduta formada. Então, bem ou mal, ele injeta aquilo no que ele faz. O trabalho da OAB é belíssimo, inclusive aqui na cidade a gente tem que estar com um trabalho muito forte, com a doutora Thaís Teles, que vem combatendo, vem orientando os profissionais, porque a verdade tem que ser dita, está se injetando uma grande quantidade de profissionais no mercado e a maioria sem verde, sem nem saber, coitados. E ela tem essa orientação, esse cuidado. Então, assim, eu posso falar pela subseção daqui que o trabalho está belíssimo. Realmente, gente, a gente está vendo hoje aqui que a questão dos juros abusivos é uma atenção que todo mundo deve ter. Não adianta a gente ter um país que tem impostos já muito altos. A gente sabe que até no copinho de café que você vai tomar, você tem um imposto muito alto. A gente tem uma alíquota muito alta em tudo que a gente compra, tudo que a gente usa. E se além disso você faz uma consignação, você faz um empréstimo, você faz um financiamento, você tem uns juros muito abusivos, é realmente direito de todos mesmo recorrer e ter uma atenção. Então, a dica que a senhora deixa é qual, doutora? Para quem está com dúvida do que fazer, se deve procurar um profissional, qual a dica que você dá? Primeiro, a educação, né, financeira, controlar, não consumir mais do que se ganha. E, caso se individe, o que pode acontecer, verificar, tentar resolver pela via administrativa, procurar um profissional da área que possa intermediar aquilo ali e resolver. Perfeito. Doutora Figueiredo, é ótimo você estar sendo uma simpatia e eu acho muito pertinente a gente estar falando sobre esse assunto, porque é muita gente. Muita gente pediu pra gente, muita gente tinha dúvidas. Eu acho que os esclarecimentos que você deu vai fazer muita gente que estava ali repensando se deve mesmo, primeiramente, se organizar e segundo também, já que está no bolo, já que tem esse problema, procura um profissional habilitado, né, doutora? Temos agora aqui uma pauta que é o quê? Todo programa nosso a gente pergunta para o profissional para ele se resumir em 1 minuto. A galera que ele conhece, que já fez revisão com a senhora, que já procurou a senhora em várias vezes, às vezes quer saber quem é Catuxa Pacheco. Fala um pouquinho para a gente. É difícil, né? Falar de você mesma. Eu sou daqui da terra, nasci e me criei no Mangalô. Desde os 5 anos de idade eu já sabia o que queria, sempre quis fazer direito. A advocacia não era a minha primeira opção. Eu sempre digo que a advocacia ela me escolheu e hoje eu sou apaixonada pelo que faço. Eu sou uma dona de casa também, sou mãe de 2 filhos e a minha maior realização, Ramon, na verdade, é poder ajudar o próximo com o meu trabalho, com o meu profissionalismo, tudo com ética, com responsabilidade, com honestidade, que é o principal. E assim, você poder ver no olho do seu cliente um resultado, ela resolveu o meu problema, hoje eu estou bem, estou mais tranquilo, isso é gratificante. E você ser remunerado por isso é melhor ainda. Então,
É isso aí. Eu sou uma pessoa realizada. Um grande abraço para todos vocês. Continua seguindo a gente no @Café com Ramon Oficial. E esse foi o tema de hoje, vírus abusivo. Um abração e até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada sempre. Beijão. Tudo bem? Sou eu mesmo, Kid Gordinho. Estou passando aqui para convidar você, telespectador, para assistir o nosso programa de segunda a sexta aqui na RTI TV, para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 15 horas, ao vivaço, show do Kid, entretenimento, entrevistas e muita fofoca no mundo dos artistas. Balança que é dois! A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Olá, sou Noêmia Alves. Tem um encontro marcado com você de 9 às 10h30 de segunda a sexta-feira com o programa De Mulher para Mulher, com entretenimento, informação e, como eu sempre digo, levante a cabeça, pra frente que se anda, vamos que vamos. Estou aqui na RTI TV. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, eu sou o Rógenes Dias e temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na RTI TV com o programa Rota da Notícia, sempre ao meio-dia. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública e tem a sua participação. Eu espero por você. RTI, uma emissora do Grupo Interligado de Comunicação. Canal 24.3.